Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos retomar alguns pontos que foram vistos na aula anterior e adicionar algumas observações importantes a respeito da polis no período clássico, a partir da perspectiva de Aristóteles, um grande pensador da política. Inclusive tem um livro específico para tratar dessa questão, que é a política. Bom, é de Aristóteles um conceito que nós comumente repetimos, que é o homem como um ser racional e social, né? O homem é um ser que verdadeiramente se constitui a partir da cidade. Essa é a perspectiva aristotélica. E é na cidade que o homem vai fazer e desenvolver essa sua habilidade de animal cívico, ao mesmo tempo também que ele vai desenvolver a sua capacidade deliberativa a partir do uso da razão para decidir, quando se trata da polis, as melhores formas de governo para atender o bem comum. O bem comum compreendido por Aristóteles, né, aquilo que é justo. Tá? E ao final vamos ver o que significa ser um homem justo. A ciência por excelência, né, de acordo com o Aristóteles, é aquela que é a ciência da sociedade. Tá? Então podemos pensar aqui o campo da política, né, e da ética, lembrando que para o nosso filósofo grego, estagirista aqui, não há dissociação de ética e política, é uma única mesma coisa. Então, a ética e a política são ciências de, né, construção e de organização da cidade, a ciência arquitetônica da cidade. Então, a partir do momento que eu consigo identificar os modos pelos quais se constrói esse edifício, eu consigo identificar que cidade é essa, tá? O Aristóteles vai reforçar na sua obra política a perspectiva, por exemplo, né, que essa reunião de homens que é necessário que o homem, ele por si, naturalmente, de acordo com Aristóteles, ele busca viver em sociedade, mas ao mesmo tempo, né, essa busca por viver em sociedade também se organiza à medida das habilidades de cada um dos indivíduos que ali vivem. Tá? Então, o Estado ou a sociedade política, assim pensada por Aristóteles, é ao mesmo tempo, né, objeto que se propõe de acordo com a natureza do homem, né, e visa um todo que vem antes das partes, ou seja, na política, tá, o todo, ou seja, o coletivo, para usar uma palavra, né, comumente usada por nós, ela vem antes do particular, né, do individual, tá? Então a política é o campo do coletivo, do todo. E é importante que os indivíduos envolvidos nesse campo sejam, né, capazes de discernir e, ao mesmo tempo, né, de respeitar o direito que vai formar essa base social. Então, há uma parte de Aristóteles aqui na política que eu gosto muito e quero reforçar. O discernimento e o respeito ao direito formam a base da vida social. E o que seria isso, né? De que forma isso vai se configurar? A partir das leis, certo? Então, para Aristóteles, essa observação às leis, que tende a buscar ao que é justo, o que é correto, o bem comum,
é que vai poder pensar as formas de governo que podem ser degenerativas ou corruptivas, né? Ou que podem colaborar significativamente para que essa convivência seja ela a mais próxima possível da perfeição, né, do bem comum, de colaborar para o desenvolvimento do homem. E aí ele vai, né, indicar aqui a monarquia, a facilidade da monarquia em corromper-se, né, por privilegiar o quê? Interesses particulares de quem? Do monarca. E em função disso, muitas vezes, né, nós vemos o monarca se tornar o quê? Um tirano. A outra observação que Aristóteles faz, há um modo de governo até então muito corrente nos territórios, inclusive Atenas foi por muito tempo adepta desse governo, que é a aristocracia. Como que a aristocracia se corrompe, de acordo com Aristóteles? Quando ela vira-se uma oligarquia, ou seja, o governo tende a desenvolver-se em benefício de si mesmo ou daqueles que governam, né? Um grupo, então, governa em função de si mesmo e de seus interesses. Bom, e aí nós temos, né, aquela ideia que eu já trabalhei com vocês na aula passada, que é da politeia. Mas como que a politeia se corrompe, né? Segundo ele, por conta, de novo, de um grupo, né, em que pode, muitas vezes, fazer seus interesses prevalecer em detrimento, aliás, dos interesses de um outro grupo. Vamos pensar, pessoal, que o ideal democrático é para que todos que compõem a sociedade possam ter voz e participação. Então, sempre que nós vamos pensar a democracia e começamos a eleger grupos específicos para que sejam representantes de si mesmo, nós estamos fragilizando esse tecido democrático. Estamos retalhando esse tecido democrático ao ponto que essa fragmentação, que a princípio pode até parecer, né, um ideal democrático, porque eu estou dando voz a um coletivo de grupos, mas é a espécie daquele remédio que vira veneno. Por quê? Porque eu vou fragmentando ao ponto que eu vou impossibilitando um consenso, uma convergência, e eu perco de vista o ideal do bem comum, porque vai ficando demasiadamente fragmentado. Nós estamos, nesse momento, no século XXI, boa parte do mundo, inclusive o nosso país, passa por sérias dificuldades a respeito da compreensão democrática e do que é ser um país democrático devido a essa fragmentação, né? Nós temos, é só observar o nosso cenário, o nosso congresso, que nós conseguimos observar discursos fragmentados, e isso não colabora significativamente para uma democracia. Nós corremos o risco aí, né, a uma perspectiva ventilada pelo próprio Aristóteles, que é um caráter talvez muito próximo e muito comum à democracia, que é o caráter demagogo, que visa o quê? Atender interesses particulares. Muitas vezes não só de um indivíduo, mas de um grupo. E isso, quando nós vemos no contexto geral, é o mesmo, né, que desprestigiar um grupo total, grosso, coletivo, né,
que é o povo, em função de um grupo específico, de interesses específicos. Corro o risco de ser mal entendido aqui, mas eu vou arriscar isso, e para você que é aluno, depois a gente pode fazer essa discussão de uma maneira mais pontual nas aulas online, de atendimento individual, que são as questões das pautas identitárias, né? Tão necessárias de serem pensadas no sentido de atender o direito dos indivíduos, dos cidadãos, entretanto que colaboram, quando tomados como pautas exclusivas de blocos de representantes políticos, podem colaborar significativamente para essa fragmentação. Ao mesmo tempo, também, por outro lado, nós podemos ter grupos alinhados a interesses muito particulares, como interesses, grupos, né, de pecuária, grupos religiosos, grupos de costumes. Isso vai fragmentando, né, o tecido democrático ao ponto de fazê-la frágil, fraca, né, impossível de lidar com os conflitos, que é próprio da democracia, mas a partir da busca de um consenso, porque os interesses vão se tornando cada vez mais distantes e cada vez mais individuais desses grupos, em que a conversa, o discurso, o lugar comum vai ficando inexistente, vai criando um grande vazio nesse espaço comum, e aí o isolamento dos grupos vai enfraquecendo a democracia. E isso, né, não torna-se então em uma demagogia, algo que o Aristóteles já havia chamado a atenção na sua obra sobre a política. Bom, podemos perguntar então como buscar uma forma de sair, né, dessa condição de demagoga, né, de não participativa e de não inclusão de todos que estão na polis. De acordo com Aristóteles, isso se faz a partir, né, das leis. Lembrando aqui que as leis são sempre o quê? A busca por justiça, tá? A busca por aquilo que é justo. E o que é justo, né, na perspectiva aristotélica, no sentido de político ou da polis, é o quê? O bem comum. Então, pensando a partir daí, as leis devem ser pensadas e postuladas a partir dessa intenção final, que é o bem comum. E o que seria, então, esse homem justo, né? Essa cidade justa é essa que observa e respeita as leis. Eu quero destacar para vocês aqui um fragmento que está na obra política de Aristóteles. O homem justo, né, é aquele que respeita as leis. Essa lei prioriza o quê? A justiça absoluta. E a igualdade, que é a justiça particular. Ao mesmo tempo, né, o injusto é o que viola as leis e é aquele que toma para si o que não lhe é devido, que desrespeita a igualdade. O ser justo é viver, né, dentro do quê? Da legalidade, tá? E respeitar a igualdade. Então, percebam que são conceitos, né, que aparecem já na política de Aristóteles: a justiça,
a igualdade, a lei, que vão orientar, né, o respeito, tá? Que é a observância, orientar o pensamento ou aquilo em que os filósofos do Estado moderno vão buscar para fundamentar a teoria de um Estado moderno, certo? Então, nós aqui encerramos essa aula com esses pontos, né, a serem desenvolvidos e complementados à medida em que as aulas sobre a política ocorrem. Perfeito?